Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então às perguntas do André Responde de hoje. Começando então com a Cleusa Santos Xavier de Souza. Ó, hein, Cleusa? Parece nome de rainha, né? Cleusa Santos Souza Xavier de Bragança, Orleans, de Oliveira e Silva. Olá, André. Eu de novo com as perguntas. André, o amor é construído e desconstruído. O amor nasce conosco e aflora com uma certa idade? Ou é instinto humano? Pois quando somos crianças não sofremos por amor. A pessoa pode ser imune ao amor? Pois quando não correspondido a pessoa sofre tanto. Nossa, minha querida, ó, me bombardeou, não, de uma única só vez. Olha, Cleusa, quando você diz assim, o amor é construído, desconstruído, lógico, né? Isso aí é a teoria que eu sempre trabalho aqui, que o amor é uma construção e também acontece a desconstrução. Quantas vezes nós temos que desconstruir aquele sentimento que havíamos construído, aquele sentimento que foi edificado em nós, depois, às vezes o sentimento foi se desconstruindo dentro de nós, à medida em que a gente foi percebendo algumas coisas, foi desconstruindo dentro de nós e a gente termina o relacionamento. Ou o inverso, o sentimento pode ter sido desconstruído dentro da outra pessoa e ela pode ter terminado conosco e aí a gente se vê obrigado a desconstruir aquilo que havia sido construído em nós e por isso que a gente sofre tanto. A gente sofre e esse tanto, sofre tanto, esse é um advérbio de intensidade, né? Olha, eu fazendo agora a linha de professor de sintaxe. Então, quer dizer, esse tanto, na verdade, ele será proporcional ao tanto que a gente gostava, ao sentimento, aos projetos que tínhamos e tudo isso. Então, a gente se vê obrigado agora a desconstruir aquela edificação que construímos e que pensávamos que fosse ser continuamente construída. E por isso que a gente então tem que se posicionar diante disso tudo. Aí você diz assim, né? O amor nasce conosco, aflora com uma certa idade. Então, aqui me parece que é uma coisa assim, a sua pergunta parece que é uma coisa como se fosse assim, como se o amor já tivesse em nós e ele aflora. Veja bem, o amor é uma capacidade humana. A gente tem essa capacidade, é uma capacidade própria do ser humano de amar. Agora, ele vai aflorar, ou é instinto humano? O instinto, se a gente for falar de instinto, a gente tem, o sexo nos leva de maneira instintiva para, inclusive, a perpetuação da espécie. Então, o desejo sexual. Porém, este desejo sexual, ele pode estar atrelado ao amor. Olha só. Então, a velha distinção entre sexo e amor, né? O desejo sexual, ele é próprio, e aí entra dentro do instinto humano para a preservação da espécie. Agora, a gente pode desenvolver e construir o amor. O amor, então, a gente pode associar sexo a amor. Necessariamente muitas pessoas podem muitas vezes fazer apenas sexo e este sexo não tem amor? Óbvio, né? Evidente que sim. Agora, quando tem amor, então, e tem como ter amor sem ter sexo? Também. Porque a gente pode amar nossos amigos, a gente pode amar nossos familiares e, pelo amor de Deus, não vai ter sexo. Então, uma coisa pode estar desvinculada da outra. Agora, quando a gente fala de relação amorosa, subentende-se que uma coisa esteja atrelada à outra. Quando a gente fala de relação amorosa, é assim, né? Tem o amor e tem o sexo. É onde eles se encontram. Então, em outras relações, por vezes, eles estão
caminhando em separado. Eu tenho amor pelos meus amigos, pelas minhas amigas, porque aí independe, tá? Tem gente que continua batendo na tecla que é impossível um homem ter amizade verdadeira com uma mulher. Pô, então, sinceramente, eu não consigo realmente entender quem defende essa teoria, sabe? De que é impossível um homem ter amizade verdadeira com uma mulher, porque ele está querendo sexo com ela. Gente, pode até ser que, sei lá, quando se conheceram, né, que não tinha amizade, pode até ser que tenha surgido ali o desejinho do perpetuar a espécie, o tesão, alguma coisa assim, mas quem disse que necessariamente todo mundo... nem vou dar prosseguimento nessa teoria, porque pra mim ela não faz sentido. Então não vou nem ficar aqui me prolongando nisso aí. Quando nós somos crianças, não sofremos por amor. Porque, claro, a gente não tem ainda todos os critérios para a gente entender o que é isso, né? E quando a gente é criança, pelo amor de Deus, só me falta também a gente já, com a menina com 3 anos aí, né, tá apaixonada pelo menino de 3 e depois então sofrendo horrores, porque fui deixada. A gente não tem esse critério ainda, a gente não tem, você vê, por aí você vê como isso aí vai sendo construído à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai entendendo, à medida que a gente vai se relacionando. Então, por aí você vê o que é o desenvolvimento, inclusive, da área sentimental dentro de nós. A pessoa pode ser imune ao amor? Imune ao amor? Olha, minha querida, eu acho difícil alguém que seja imune ao amor. Agora, o que a gente pode encontrar são aquelas pessoas que falam, eu não vou mais amar, mas eu não percebo que na verdade aí tem uma imunidade ao amor. Eu vejo que tem aí um bloqueio, que tem aí um escudo, que aí se transforma, às vezes se transforma numa pessoa tão fria, né? Fica uma pessoa tão amarga, azeda. Como tem gente azeda, que às vezes eu vejo que tem gente que às vezes se fecha ao amor por causa de trauma, por causa de decepção. Pra que isso, né? Puxa vida, é porque eu já sofri. Então, sofreu, meu bem. Se reconstitui, se refaz. E agora vai ficar fechado ao amor pra quê? Deixa as coisas... Primeiro se ame. Primeiro se goste, esteja bem com você. Aí se aparecer alguém, a gente fica tão focado, correndo atrás. Eu preciso estar com alguém, eu preciso estar com alguém, preciso estar com alguém, precisa. Tá na hora de você estar com você. Você está correndo tanto atrás dos outros que você já se deixou. Sabe? O seu eu ficou lá atrás, porque você está correndo tanto atrás do tu, sabe? Saiu na velocidade atrás do tu, correndo, que o eu ficou para trás. E o eu vai ficando sempre para trás. É por isso que depois a gente vai grudando, e depois a gente sofre. Porque quer dizer, aí eu projeto todas as expectativas naquela pessoa, tudo aquilo. Então, enfim, é isso. É um assunto muito complexo e, sabe? Enfim, se eu tivesse que responder só, é possível ser imune ao amor? Eu responderia que não. Sabe? O que eu vejo é que às vezes eu vejo pessoas absolutamente escondidas atrás de escudos e não que são pessoas imunes ao amor. E pessoas que sofrem menos diante de uma... Por quê? Porque elas aprendem a lidar com as emoções. Então elas podem sofrer menos, não significa que elas não sofram, mas elas podem reduzir. Já dizia Kant, filósofo alemão, é impossível eliminar a dor. Impossível eliminar a dor. Aqui vamos entender dor no seu aspecto emocional. Uma decepção, uma frustração, vamos entender a dor nesse aspecto. É impossível eliminar a dor, embora seja possível reduzi-la pelo uso da razão. Kant, filósofo alemão. Embora seja possível reduzi-la pelo uso da razão. Ou seja, quando eu aprendo a lidar com as minhas emoções, eu posso reduzir isso. Então, quer dizer, eu posso sofrer menos quando eu aprendo a lidar melhor com elas e a gerenciá-las.
Então, aí as coisas melhoram. Agora, precisa tomar cuidado com esse negócio, com essa imunidade ao amor. Muito obrigado, Cleusa. E o Thales perguntou, é possível não criar expectativas? Se sim, como? Olha, Thales, eu acho quase impossível não criar determinadas expectativas. A gente só pode, assim como, nem tinha pensado nisso, assim como eu falei de Kant, que Kant falou que é impossível eliminar a dor, embora seja possível reduzi-la pelo uso da razão. Olha, mas deu certinho. Gente, parece que eu combinei, né? Parece que eu li isso aqui antes. Não. Mas deu certinho. Eu acredito que expectativa é mais ou menos isso. Eu acredito que é impossível eliminar as expectativas, embora seja possível reduzi-las pelo uso da razão. Quando a gente olha, sabe, nos vídeos que eu gravei, que foram ao ar, que eu gravei, porque eu gravo tudo junto aqui, né, gente? Então, eu não sei, talvez vocês estejam assistindo esse André Responde depois ou antes, eu não sei. Enfim, nos vídeos que eu gravei dessa semana, eu falei que, eu citei o meu exemplo, eu falei que eu estava assistindo um vídeo no YouTube de uma pessoa, e eu já acompanho um tempo, vejo essa pessoa no YouTube, e eu estava vendo e eu pensei assim, nossa, né? Acho que seria interessante se relacionar com essa pessoa, né? Olha, bacana, né? Aí vergonha de falar isso. Aí eu pensei, ao mesmo tempo pensei, opa, peraí, mas você nem conhece. Olha, né? E aí a gente vê quanta gente que se apaixona por... Isso acontece muito na adolescência, olha lá, quando a gente não tem muito critério. Olha lá. Na adolescência acontece muito isso, adolescentes apaixonadas, né, por aquelas boy bands. Então, quer dizer, eu tive uma aluna que entrou em crise quando um menino da sala virou para ela e falou o seguinte, o Luan Santana nem sabe que você existe. Ela chorou copiosamente. Não foi ninguém que me contou isso não, gente. Foi uma aluna. Ela chorou copiosamente porque o outro aluno virou para ela e falou, o Luan Santana nem sabe que você existe. Sabe? Então, quer dizer, olha tudo que eu projeto. Quando eu pensei, nossa, André, tá carente, cara? Né? Tá carente? Tá começando aí, se apaixonar por alguém que está aí no YouTube, que você nem conhece no dia a dia, na vida real e concreta, se liga, sabe? Dei um chulapo em mim. Ou seja, eu já estava então, olha lá, se eu não pusesse racionalmente critérios, se eu não desse esse chulapo em mim, talvez eu tivesse criado tantas expectativas e amanhã ou depois, quando eu encontrasse essa pessoa, tivesse, você entende? Por quê? Porque foi a pessoa que fez alguma coisa errada comigo ou fui eu que criei tanta expectativa em cima dela? Então, quer dizer, a gente pode reduzir isso. Eu acredito que é impossível eliminar as expectativas, não ter expectativa alguma. A gente sempre vai ter alguma expectativa. Sabe, eu vou encontrar com o meu ídolo, sei lá, semana que vem. Eu crio uma expectativa a partir de tudo aquilo que eu vejo dele. Mas de repente ele não está num dia bacana. E quando ele vai me encontrar, sabe, sei lá, e tem tantas outras pessoas para ele atender, e eu criei tudo aquilo em cima dele, justamente no dia que ele foi me atender, que ele estava cheio de coisa. Então, eu acredito que é a gente reduzir com o uso da razão. Quando a gente cria expectativa em cima de um relacionamento, a gente reduzir, a gente perceber, mas por que eu estou projetando tudo isso? Por que eu estou criando tanta coisa assim? Eu já estou esperando que a pessoa venha sorrindo, que a pessoa já venha, o príncipe montado no cavalo, sabe, coisas assim, a princesa que vai chegar ali. Então, a gente pode, eu acredito que é normal termos alguma expectativa. Repito, acredito que é normal. Acho que seria impossível não ter alguma expectativa. Porém,
se a gente reduzir as expectativas, ao invés delas ganharem muita coisa, elas se transformarem tomarem proporções muito, 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 mundo de Alice, mundo fantástico de Bob, tudo que... Não, peraí, eu posso reduzir isso fazendo perguntas, questionando, olhando, me olhando, vendo o momento também no qual eu estou, sabendo analisar também a outra pessoa, sabendo analisar, sabe, um momento que ela está. Às vezes se incomoda porque a outra pessoa não nos sorriu. E a gente não sabe o momento que ela está passando, situações que ela está passando, porque a gente criou aquela expectativa de que ela tem que ser simpática comigo. Você vê que coisa? E aí a gente cria então um ranço em relação àquela pessoa por causa daquele momento específico. Então, quando a gente aprender a lidar com essas coisas, aí eu acho que as coisas ficam bacanas. Certo? Muito obrigado, Thales, pela sua participação. Obrigado, Thales. Obrigado, Cleusa. Finalizamos aqui então o André Responde de hoje. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu fico aqui criando a expectativa. criando a expectativa de que você vai corresponder e que você vai me seguir lá no Facebook, no Instagram. Aí, me segue. Muito obrigado, beijo no coração e um forte abraço.